Bom, então, a fim de validar o conhecimento que foi aqui apresentado, tá? Ah, será utilizado uma simulação, certo? Então, aqui em ferramentas da disciplina, lembrando, softwares e recursos online, não vamos utilizar o Quartus para essa finalidade, muito embora ele é o simulador recomendado, tá, para esse tipo de aplicação. Nós vamos dispor do simulator.io, tá, apenas para poder visualizar a contagem em um display, tá, de forma animada. Então esse simulador aqui, ele nos propicia visualizar o resultado aqui no display de 7 segmentos, certo? E isso é interessante aqui para ilustrar o funcionamento. Então, alguns comentários antes de começar a simulação, tá? Primeiro, temos 3 flip-flops JK, tá? Lembrando que o nosso circuito possui 3 flip-flops, 4 portas E. Então, a porta E aqui no simulador, ela pode ser obtida aqui na esquerda, tá? End Gate, o nome. Então, ela tem esse E comercial aqui. Observem que tem 4 conforme o nosso projeto, tá? Ele tem uma porta lógica XOR, tá? Aqui embaixo. Então, essa porta lógica XOR, o simulador ele atribui esse símbolo para ela, tá? XOR. Então, ela está aqui embaixo, certo? E aqui em cima é a XNOR. Aí lembrando, tá, que a XNOR ela é uma XOR em cascata com uma inversora, que é o que está aqui, tá? Esse 1 aqui, com essa bolinha branca, se refere a NOT. Então está aqui a nossa XNOR. O circuito ele está conectado conforme o circuito que foi deduzido aqui, tá? Então observa-se que uh, as saídas elas estão conectadas aos bits desse display de 7 segmentos e considerando, é claro, que o flip-flop mais à direita é o mais significativo, o mais à esquerda é o menos significativo, tá? Isso segue a ordem que nós estudamos aqui no desenvolvimento do projeto, ok? Então, a nossa base de clock é importante observar que ela está sendo conectada nas três entradas nas entradas dos flip-flops, tá? Então, cada flip-flop está recebendo o sinal de clock. Então, isso caracteriza a operação síncrona, certo? E esse sinal de clock ele pode ser manipulado durante a simulação. Então, nós clicamos aqui em Run, certo? Existem alguns parâmetros aqui à esquerda que eles se referem à manipulação desse bloco que gera o sinal de clock, tá? Então, a fim de começar a visualização, nós vamos utilizar aqui o Generate, tá? Esse Generate ele tem três possibilidades. Se a gente clicar na primeira possibilidade, ele gera um pulso. Então, quando eu aperto aqui, o nosso contador ele faz uma transição. Por quê? Porque ocorreu uma borda, tá? Então a gente pode ficar aplicando bordas aqui no circuito, certo? Através do Generate 1. Generate N, o que ele vai fazer? A gente escolhe quantas bordas ele vai aplicar, tá? Então, por exemplo, se o tick for 2, o contador vai fazer duas transições, certo? Que é o que está acontecendo ali. E aí tem a terceira opção, que é o sinal contínuo. Então ele vai ficar simulando aqui, certo? Então só para verificar, pessoal, a nossa máquina de estados, a que se deseja projetar, ela tem o seguinte perfil, tá? 0, 1, 3.
Então vamos ver aqui, tá? 0, opa, 0, 1, 3. Então, no estado 3, ele vai fazer transição para o estado 2, 6, 7. Então, 2, 6, 7. Do estado 7, ele vai fazer transição para o 5, para o 4 e vai repetir. Então, transição do 5 para o 4 e vai repetir. Então, pessoal, o projeto que foi desenvolvido, ele funciona. Temos aqui um contador síncrono de 3 bits que implementa a contagem em código Gray para 3 bits. Se esse contador ele fica com a base de clock operando, certo? Ele vai ficar repetindo essa contagem indefinidamente. E aí observem aqui piscando que os 3 flip-flops recebem o sinal de clock ao mesmo tempo, tá? O conceito é esse. A transição deles é ditada pela lógica que o projeto concebeu nas entradas, certo? E aí observem que se for suspensa a base de clock, o contador ele fica preso no último estado. Nesse caso, ele está preso no estado 110, traduzindo convertendo para o sistema binário, para o sistema decimal, desculpa, o 6. Aí olha que interessante, pessoal. Se for observada aqui a máquina de estados, quantas bordas são necessárias para que se efetue uma contagem? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equivale a dizer que, se forem aplicadas 8 bordas, ele tem que voltar para o estado 6, tá? Então, a gente coloca 8 aqui no TIX, usa a opção do meio, tá certo. Ok? Então, esse circuito ele é bem interessante, tá? Porque agora o projetista tem a liberdade de implementar a máquina de estado que ele quiser, certo? Optamos por utilizar flip-flops JK, porém podem ser utilizados flip-flops tipo T e tipo D. O que é que vai mudar? A lógica, tá? Essa lógica aqui, ela vai mudar. Por que que ela vai mudar? Porque a tabela de transição vai mudar. Por consequência, essas colunas aqui vão mudar e os mapas de Carnot vão mudar, então vai mudar todo o projeto, tá? Mas é possível implementar. Gostaria de antecipar que, se for escolhido flip-flop D, fica muito difícil. Por quê? Porque o D não tem o toggle, tá? Então fica bem complicado, a lógica fica maior, porque a lógica vai ter que fazer o toggle também. Do contrário, o conceito funciona muito bem e o atraso de propagação aqui, uma vez que todos os flip-flops associados recebem o sinal de clock através de conexão física, o atraso vai ser bem pequeno, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse exemplo de projeto, certo? E até a próxima.